Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós iremos ler a live, será do livro de Atos, capítulo 17, amém? Vamos orar para dar início a essa live abençoada do Senhor, ok? Está muito quente aqui, gente, muito calor, né? Então vamos orar para começar a live. Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor. Graças te dou por mais um dia na tua presença, um dia personalizado que o Senhor preparou para mim e para meus irmãos. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Que a tua palavra seja como uma espada cortante que abra a nossa sabedoria, que nos dê capacidade de entender o propósito que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajude a colocar em prática tudo que aqui aprendemos. Espírito Santo de Deus, invada este ambiente, invada a minha vida, que seja o Senhor falando através de mim. Pai, eu oro agradecida em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos nós. Amém? Amém. Então vamos começar a leitura. Antônio, seja bem-vindo. Vamos começar a leitura do livro de Atos, capítulo 17. E assim diz o Senhor. Flávia, boa tarde, Flávia, seja bem-vinda. E assim diz o Senhor, tendo passado por Anfípolis, são nomes difíceis que tem na Bíblia, né, gente? Mas vamos, e tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Essa viagem era uma viagem missionária de Paulo e Silas. Eles sempre buscavam o povo judeu, porque já tinham, né, o contexto do evangelho, já buscavam a Deus. Então, essa viagem era uma viagem missionária. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Eles conversavam a respeito sempre das Escrituras, era essa a conversa de Paulo com eles. Paulo dizia, este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Então a gente vê aqui que os apóstolos, eles eram testemunhas de Jesus, eles eram testemunhas da ressurreição. Era isso que Paulo pregava, a ressurreição de Cristo. Então, quando nós vemos na Bíblia a palavra Cristo, Paulo diz que ele está dizendo para o povo que Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Messias. Continuando aqui no verso 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Então, Paulo está falando de igrejas, ele está falando de igrejas multifuncionais, ele está falando para judeus, para gregos, para pessoas simples, pessoas com posses de alta sociedade, homens, mulheres. Paulo ali já fala com pessoas de todas as raças, etnias, ele ali fala com todos eles. Antes,
eles só falavam com os judeus. Antigamente, o judeu falava para o judeu, o grego falava para o grego. Agora não. Agora eles falam para todas as nações, para pessoas de várias etnias, várias línguas, vários povos, de várias religiões, eles não distinguem. E aí acontece o ajuntamento de pessoas que creem em Cristo. Entende? É quando há esse ajuntamento de pessoas, acontece isso. E aí a gente nota aqui no verso 6 que o evangelho estava sendo anunciado, porque diz assim, ó. Porém, no verso 6, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e outros. Então a gente vê que no verso 7, né, Jason hospedou Paulo, né, na casa deles. Então a gente vê que o cristão, ele é hospitaleiro, né? Uma das características do cristão é ser hospitaleiro. E a pregação dele estava fazendo frente ao reinado de César, porque a pregação deles era: Jesus é o verdadeiro rei sobre todas as coisas, literalmente. Então, ele estava fazendo frente a César e declarando que Jesus é o verdadeiro rei, acima de todas as coisas, acima de tudo. Então, eles aqui, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando Paulo disse isso. Porém, de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades o soltaram Jadson e os outros. Verso 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui, quando diz isso, né? Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E aqui acontece um fato que eu disse ontem, né, da gente confirmar o que o homem de Deus disse na palavra. Eu disse a vocês, né, que eu tenho esse hábito, que eu vou assistir o culto, que eu escuto a palavra do homem de Deus, mas que eu depois vou meditar na palavra, naquela palavra que o homem pregou. Então nós temos o nosso manual nas mãos. Deus nos deixou a Bíblia de todas de todas as formas, né? Tem algumas mais complicadas de se entender e algumas muito fáceis. Tem muitas versões. Então você hoje só não entende a Bíblia se você não pegar para ler, porque existem a tradução da linguagem de hoje. Eu estou na tradução, eu leio muito, eu faço meu estudo na tradução atualizada, novamente atualizada. Mas às vezes eu estudo na King James. Mas existem várias formas de você
confrontar a palavra do homem lendo a palavra. Você não pode deixar que a palavra que o homem de Deus está falando, ele disse, está tudo certo, ele é o cara. Eu não vou confirmar porque ele sabe tudo o que ele está dizendo. Não, gente. A gente precisa ser um bereano. Era o que aquele homem fazia. Ele fazia isso. Ele era de Bereia, eram nobres, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com nitidez, com avidez, examinando-as na Escritura, todos os dias. Então, precisamos ser berianos, crentes berianos, e conferir na palavra o que está sendo pregado. Sempre precisamos fazer isso. E isso a gente tem que fazer em relação a tudo. Você, quando alguém fala alguma coisa para você, te dá um endereço, te passa um endereço, vai em tal lugar assim, te dá um endereço, te fala as coordenadas, mas você tem que conferir. Você precisa conferir para ver se é lá mesmo, para ver se está certo. Quando você recebe uma quantia de dinheiro, de um pagamento, você não confere para ver se o valor está certo? Assim também é com a palavra de Deus. O que o homem de Deus fala lá no altar, no púlpito, tem que ser conferido por nós. Então, que sejamos como os berianos, que sempre tenhamos esse hábito de conferir o que está sendo pregado. Continuando no verso 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Havia perseguição, gente, todo o tempo. Todo o tempo eles eram perseguidos. Olá, Claudinei, seja bem-vindo. Então havia perseguição. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Então aqui está dizendo que eles iam por toda parte plantando igrejas. Eles iam por toda parte plantando igrejas e também discipulando as pessoas. É o que diz aqui no verso 15. Ele diz aqui, os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo, ele se revoltava, ele ficava revoltado. Existia uma revolta no coração de Paulo por causa da idolatria. Gente, a idolatria não é só as imagens, tá? Quando a Bíblia fala em idolatria, não é só a respeito de imagens. E isso a gente tem que trazer para a nossa realidade também. A gente não está falando de católicos, a gente não está falando de imagens de barro, não é só disso não. A gente está falando de ídolos que a gente coloca na nossa vida. A gente coloca coisas mais importantes na nossa vida, o dinheiro, as pessoas. Então a gente precisa ter cuidado com essa idolatria. Ter cuidado quando a gente coloca coisas ou pessoas na frente de Deus. Amém? Verso 17. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias,
com os que se encontravam ali. A revolta de Paulo gerou uma ação. Ele ficou revoltado com aquele povo, porque eles eram idólatras, mas gerou nele uma ação. Ele não saiu dali, ele continuou ali, ensinando, pregando, ele se manteve firme. Isso é uma ação, gera uma ação, né? Quando a revolta gera uma ação, é muito bom isso aconteça, porque a gente não pode ficar quieto, se calar ao que a gente está vendo. A gente precisa ensinar o que é de fato verdade. Verso 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: quem quer dizer, que quer dizer este tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Tá vendo? Essa indignação de Paulo em relação a você ser idólatra, ao povo ser idólatra, gerou nele uma ação. Então, ele falava a tal ponto que as pessoas perguntavam, né? Quem é esse tagarela que não para de falar? E Paulo era preparado, estudado, ele tinha conhecimento para falar. Ele tinha conhecimento. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Levam Paulo para um ajuntamento de pessoas. Ali, gente, já é fato que está havendo um avivamento. Onde há um ajuntamento de pessoas, a gente percebe que há um avivamento. E aí, aí eu faço a pergunta a você. Você sabe explicar a sua fé de forma inteligente para as pessoas? Porque quando há esse ajuntamento, você tem que falar. Eu falei aqui que Paulo, ele tinha conhecimento, ele era estudado, ele sabia de tudo, mas ele tinha uma vida espiritual com o Senhor. Então, a pergunta que eu faço é essa: você sabe explicar a sua fé de forma inteligente às pessoas? Você sabe o motivo da sua esperança? É isso que a gente precisa falar para as pessoas, com sabedoria, com inteligência, com discernimento, pedir ao Espírito que nos dê discernimento para falar do plano da salvação, para falar do amor de Deus e para falar sobre a esperança, que a única esperança que nós temos é que um dia nós estaremos lá no céu com o Pai. Essa é a única esperança. Então é isso que a gente tem que passar para essas pessoas. E aqui no verso 22, no verso 21, né, ele fala, né, você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Paulo está explicando, né, o que vem a ver, o que tem a ver, o que crer na ressurreição, crer em Jesus. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, nome difícil, né, gente? Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Olha como ele se dirige ao povo. Senhores atenienses. Ele sabe com quem ele está falando. Ele já estudou o terreno. Ele procurou saber mais desse povo.
Então, o que ele nos ensina aqui é que nós também precisamos conhecer mais das pessoas que frequentam a nossa igreja. Nós precisamos conhecer mais das pessoas que vão nos ouvir, das pessoas que vão estar ali junto com a gente e honrar essas pessoas também, como ele faz aqui, olha. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, olha isso, e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição. Olha que gancho que ele encontrou, gente. Como o Espírito Santo dirige, né? Ao Deus desconhecido. Ele diz que encontrou um altar no qual aparece essa inscrição. Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. Que bênção, hein? Então ele já tinha observado a cidade, ele já tinha visto o hábito da cidade, ele já sabia que o povo era um povo idólatra e ele aproveitou esse gancho para apresentar Jesus a eles. Então, ele vai ali, ele procura as pessoas onde Deus já se revelou a elas. É esse o ensinamento. É esse o ensinamento que a palavra nos dá, né? Ele procura as pessoas onde Deus já se revelou a elas. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então ele começa a pregar a Bíblia sem citar a Bíblia. Como assim, Marta? Ele fala da Bíblia sem se referir a versículos. Ele não fala, ó, isso aqui está no versículo tal, isso aqui está no versículo... Não, ele fala com o povo de igual para igual, sem se referir à Bíblia, citando muitas as coisas da Bíblia, mas sem citar os versículos. Sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem é, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então aqui a gente vê que ele cita um poeta, né? Um poeta da cidade, da região. Aqui ele diz aqui, ó, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, ele se conecta com a realidade daquelas pessoas, entende? Ele não usa dos versículos da Bíblia, ele se conecta à realidade daquele povo. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Depois nele, vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então ele cita o poeta desse povo, ele usa esse gancho para falar do Deus, para falar do nosso Deus vivo, de Jesus, da ressurreição, que ele é o único, ele é o ar que respiramos, é através dele que temos vida.
Então é a ele que tem que ser dada a honra, a glória, o poder, a adoração, não a outros deuses. Ele está usando de artimanhas para se conectar com esse povo. Continuando aqui, ele diz assim, ó, verso 28. Já falei, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a outro. Deus, aqui ele diz, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ele aí já está denunciando, falando da idolatria. Ele está dizendo aqui, ó, não devemos pensar que divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui ele está chamando o povo para uma decisão. Aqui ele está chamando o povo a se entregar a Jesus, a se entregar a Cristo. Verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele, creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Então, ele ali, no verso 31, ele apresenta, né? Porque aqui quando ele fala, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele fala da ressurreição de Jesus e ele chama o povo a uma decisão para que entreguem a sua vida a Cristo, e ele apresenta o fim dos tempos e o julgamento final. Então aqui, Paulo, ele aproveita, ele conhece o povo onde ele está, ele estuda ali o terreno, ele vê os hábitos, ele se revolta com a idolatria, mas ele não vai embora, ele permanece naquele lugar, porque essa indignação gera uma ação em Paulo, ele fala para multidões, quando há um ajuntamento de pessoas, gente, há um avivamento. Quando há esse avivamento, são pessoas se confessando um para o outro. Pessoas se confessam em voz alta. Isso é um avivamento. Porque é muito fácil a gente se confessar para Deus, né? Não é fácil, porque Deus nos constrange. Mas quando você está sós com Deus, é diferente. Você está confessando a Ele, mesmo constrangida, mesmo envergonhado, mas você está falando somente a Ele. Quando você confessa a um irmão em Cristo, porque a gente deve confessar os nossos pecados a um irmão verdadeiramente em Cristo. A gente não deve confessar a qualquer um, mas a gente deve confessar sim os nossos pecados a um irmão em Cristo, a uma pessoa que tenha um amadurecimento espiritual, que a gente tenha intimidade, que a gente tenha comunhão, que a gente tenha
empatia, sabe? E aí você deve sim confessar os seus pecados e vice-versa. Então a gente aprende aqui que Paulo, ele usou a sua persuasão, usou de subterfúgios para ganhar esse povo. Não falando, não abrindo a Bíblia, né? Falando das coisas de Deus, falando da palavra, mas dando ênfase para que eles achassem que ele estava exemplificando com as coisas deles, por exemplo, o poeta, né? Da cidade, como ele diz, como diz o poeta de vocês. Então, o que a gente aprende nesse capítulo é isso, gente. É sobre a ida de Paulo e Silas a Tessalônica, Paulo e Silas chegando a Bereia, e nos ensina, né, a sermos berianos, a sermos como esse povo, buscando sempre confirmar o que foi dito no altar. A gente tem a Bíblia, a gente tem a ferramenta na mão. Então façam isso. Usem esse recurso precioso que nós temos nas mãos. Então, ouviu a palavra, chega em casa, medita sobre aquela palavra e confere. É realmente isso que o homem de Deus está falando? Não para afrontar, não para ser um rebelde. Eu quero saber. Não, gente. A gente faz isso para fortalecer o nosso conhecimento, fortalecer o nosso espírito. Entende? Quando a gente confia, para confirmar, para que haja confirmação do espírito sobre a palavra que foi pregada. Então, quando a gente faz isso, é para que haja confirmação do espírito, não para ser uma pessoa rebelde, achar que sabe tudo. Não, eu vou lá confirmar porque eu não creio no que o pastor está falando. Não, gente. A gente crê que o homem que está no altar, o homem de Deus que está no altar é cheio do espírito. Então a gente tem que respeitar, ouvir e com sabedoria saber distinguir, saber discernir se aquela palavra realmente vem do Espírito. E a gente pode usar a Bíblia, que é o nosso manual, tá bom? Então a gente aprende com os bereanos a confirmar tudo que é dito na palavra. Paulo faz o discurso lá em Atenas, usando dos recursos que ele tem, do conhecimento que ele tem, porque ele era um homem estudado, mas ele, antes de qualquer coisa, ele se preocupou em conhecer a região que ele estava, em conhecer o povo que ali vivia, os hábitos dele, sabia que era um povo idólatra, mas ele ao invés, com toda a sua revolta e sua indignação, ele não abandonou esse povo, ele continuou ali. Então, essa indignação gerou um avivamento naquele lugar, né? Porque ele se manteve ali levando a palavra. E a gente vê no final desse capítulo que uns zombam, outros creem. Isso vai acontecer sempre, né, gente? Uns vão crer no que a gente está dizendo. Vão crer não é na gente, porque não somos nós, é em Jesus. Nada é para nossa glória, tudo é para a glória do Pai. Então, uns vão crer, outros não. Então, como já foi dito aqui nos capítulos anteriores, que nós devemos levar a palavra, mas se a gente percebe que aquele que não quer ouvir, que aquele que não crê, que a gente deve sacudir a poeira do pé e seguir em frente, levar a palavra para aquele que quer conhecer, não que a gente vá rejeitar aquele que não quis conhecer naquela hora. Pode ser que daqui a algum tempo essa pessoa venha nos procurar e queira realmente ter um encontro com Deus. Aí a gente está pronto a ajudar. A gente não vai virar as costas, mas a gente não vai continuar insistindo. Se a pessoa não quer, se o Espírito já falou para você continuar a sua caminhada, sacode a poeira do pé e vai buscar
Quem crê, quem quer ouvir a tua palavra, quem quer ouvir o que eu digo, o que o Espírito diz, continua. Então é isso que acontece aqui nesse capítulo, nos últimos versículos. Uns zombam e outros creem. Amém? E a gente precisa entender, eu vou falar de novo, para que vocês absorvam isso. Crer em Deus não é apenas conhecer Jesus de ouvir falar. Crer em Deus é colocar, depositar toda a sua confiança em Jesus. Você tem que entender que você não tem domínio. Quando você deposita tudo nas mãos do Pai, você passa a entender que você não tem controle mais sobre a sua vida. Mas é entregar tudo, gente, não é só uma parte, não. Porque muitas das vezes acontecia isso comigo. Eu entregava, mas eu dizia assim, Senhor, essa parte aqui deixa que eu resolvo. Não, a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Essa é a verdadeira fé. E a fé, ela só é quando você recebe o Espírito Santo, gente. A confirmação de que você tem o Espírito Santo é quando ele derrama em você o fruto do Espírito, que é a paz, o amor, a bondade, a benignidade, a paciência, o domínio próprio, a mansidão. Quando ele derrama esse fruto na tua vida, você vai mostrar isso para as pessoas. Você vai respirar isso. Então as pessoas vão ver uma Marta diferente, vão ver uma Flávia diferente, um Antônio diferente, porque você passa a agir de forma diferente, a se comportar de forma diferente, a falar de forma diferente. A sua essência muda, seu comportamento muda, suas atitudes mudam, porque você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o fruto do Espírito. Então, a confirmação do recebimento do Espírito Santo, porque existe o recebimento do Espírito Santo de imediato quando você é batizado nas águas. Você foi batizado nas águas, você automaticamente o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas se você, depois de tê-lo dentro de você, se você não alimenta o Espírito Santo com a palavra de Deus, com oração, o Espírito Santo ele fica quieto, ele fica na dele, ele vai esfriando. Então nós precisamos gerar esse avivamento dentro da gente. Nós precisamos buscar incessantemente conhecer esse amor de Deus. Porque, gente, quando a gente conhece verdadeiramente o amor do Pai, que é a fonte de água viva, né? Aquele que beber dessa água não terá mais sede. É exatamente isso. Quando a gente bebe dessa água, a gente transborda para o outro dessa água, desse amor. Então, a gente precisa não deixar o Espírito adormecer dentro da gente, esfriar dentro da gente. A gente precisa alimentar o Espírito, pedir ao Espírito, clamar ao Espírito, o fruto que ele derrama, porque é um só Espírito, e nos dá um só fruto. Nesse é como uma tangerina, que existe o fruto com vários gomos. Então você, quando está alimentando o Espírito Santo, lendo a palavra em oração, clamando a Ele, que Ele derrame em você o fruto do Espírito, e aí você pede, derrama a mansidão, a paz, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão. Quando você pede isso, porque isso está lá em Gálatas, está lá no livro de Gálatas, o fruto do Espírito. E vocês falando, clamando, pedindo ao Espírito esse fruto, ele vai dar.
porque é isso que Ele quer. Deixa Ele entrar, deixa Ele invadir o teu coração, deixa Ele invadir. Sinta o amor de Deus. E acredite, gente, há uma transformação. Há uma transformação. Eu creio que tudo que Deus tem feito por mim nesses últimos tempos, Ele está dizendo para mim, eu estou fazendo porque você creu, porque você depositou toda a sua vida, você depositou em mim a sua confiança, você hoje não depende mais do homem, você depende de mim. Precisamos parar de colocar a nossa dependência no homem. Gente, quando eu falo homem, não é homem masculino, não. É no homem de um modo geral, no ser humano. O ser humano, o homem, ele nos frustra. Nós frustramos as pessoas. Então, quando a gente coloca as nossas expectativas em Deus, somente no Espírito Santo, somente em Jesus, Ele não vai nos frustrar. Ele pode demorar para responder. Ele pode fazer com que esperemos, porque não é a hora, não é chegada a hora, não estamos maduros ainda para receber, mas Ele nos ouve, Ele não nos frustra. Então precisamos parar de colocar a nossa dependência nas pessoas. Vamos depender apenas de Deus. E quando isso acontece, é tremendo. E você encontra, você vê respostas palpáveis de Deus na tua vida. Porque quando Ele te dá a bênção, é Ele dizendo para você, isso é para que você saiba que eu te amo, que eu nunca te abandonei. Eu só estava esperando você abrir a porta do seu coração e deixar eu fazer morada dentro de ti. É isso que o Espírito quer, que você abra o seu coração e permita que Ele faça morada na sua vida, como Ele faz na minha hoje. Ele faz na minha. Amém, irmãos? É isso. Obrigada, Senhor, por esse estudo. Vamos orar para terminar essa live. Mais um capítulo fizemos hoje. Amanhã a gente continua lendo o capítulo 18. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai querido e Pai amado, obrigada. Gratidão, Senhor. Gratidão por esse estudo. Gratidão por essa palavra. Gratidão, Senhor, porque esses estudos que estamos fazendo desde o início do ano está nos capacitando, nos amadurecendo, nos fortalecendo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque eu creio que muitas pessoas estão sendo abençoadas, mas eu tiro por mim, Senhor. Obrigada. Obrigada porque eu estou sendo infinitamente abençoada, Senhor. Obrigada por me amar, obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada, Senhor, eu te amo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. Gente, precisamos confessar isso todos os dias. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Confessar a nossa fé somente a Deus. Colocarmos a nossa vida apenas na mão de Deus. Querido Deus, nos ajuda. Nos ajuda a entender que a nossa dependência tem que estar somente no Senhor. Que não devemos depender do homem para nada. Que nós temos um Pai, Pai. Que nós temos um Pai, que é o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Perdoa porque às vezes não oramos como convém. Perdoa, Senhor, porque às vezes damos vazão à nossa falta de fé, à nossa desmotivação. Damos vazão a não ter vontade, né, de orar, de ler a palavra. E aí não fazemos.
Pai, mas não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a tua. Então que oremos, Pai, sem vontade, que leiamos a Bíblia sem vontade, que façamos tudo para o Senhor, porque a ordem é essa, a ordem é essa, que te busquemos de todo o coração, que te busquemos de todo o coração. Obrigada, Senhor, obrigada por nos ensinar que através das escrituras é que encontramos o manual, o nosso manual de vida. É que através das escrituras é que podemos meditar na tua palavra, conferir, testificar se o que foi dito no altar, testificar com o Espírito, se tudo que o homem de Deus falou, confere com o que está escrito aqui. Obrigada, Senhor, por tanto ensinamento. Obrigada por derramar o teu Espírito em nossas vidas. Obrigada por não nos deixar em tempo algum sozinhos. Agora eu oro, Senhor, pedindo um renovo para aquele povo lá do Rio Grande do Sul. Renova, Senhor, as forças de cada um. Devolve a esperança, a paz. É duro, gente, sabermos. É duro, Senhor, a gente entender que perdemos tudo da noite para o dia. Mas isso é para que a gente entenda que nós não temos controle de absolutamente nada, que o controle está na mão de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, por isso a gente precisa viver o hoje com sabedoria, o hoje com a presença do Senhor em nossas vidas, pedindo a Ele direção, discernimento. Abençoa esse povo, Senhor. Abençoa também todos os voluntários que se colocaram ali, abrindo mão da sua zona de conforto, abrindo mão de suas famílias, para ajudarem. Abençoa esse povo que está contribuindo também com donativos. Obrigada, Pai. Agora eu te peço, Pai, protege as nossas crianças, mulheres. Coloca, Senhor, uma coroa de fogo na cabeça dessas pessoas que querem fazer o mal, que estão lá roubando, se aproveitando da situação de fragilidade do povo, roubando, fazendo maldades com as crianças, com as mulheres. Pai, coloque a sua justiça em prática. Coloque a sua mão de fogo na cabeça dessas pessoas. Não permita, Senhor, não permita que isso aconteça no meio deles. Peço também, Senhor, para a vida, que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está aqui junto comigo nessa live. Abençoa a vida de suas famílias, a vida de seus filhos, abençoa os seus trabalhos, seu trabalho, seu emprego. Cuida, Senhor, cuida, para que eles, além de ter o desejo no coração de te buscar incessantemente, eles tenham temor e tremor ao Senhor. Cuida, Senhor, também da minha vida. Cuida da minha saúde. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tem feito, pela provisão. Obrigada. Não sei, não tenho nem palavras para te agradecer. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Obrigada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Não deixem de ir lá no canal do YouTube, curtir, comentar ou compartilhar. Se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, porque o YouTube, quando você curte, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E esse conteúdo, ele é relevante, gente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é para mim, não é para minha pessoa, glória, é para a pessoa do Senhor, para a pessoa de Deus, para a pessoa do Espírito. É Deus, é Jesus, é para Ele que temos que dar glórias. Então, deem um pulinho lá
e glorifiquem o Pai, curtindo, se inscrevendo no canal para que o YouTube não retire ele do ar e que alcancemos mais pessoas para ouvir a palavra. Amém? Eu espero que tenha sido edificante para vocês, tenha sido bom estar ouvindo, né, a leitura da palavra e os comentários que aqui são feitos por mim através do Espírito, gente. Obrigada pela presença de cada um, tá bom? Amanhã espero vocês aqui, todo mundo junto, na mesma fé, tá bom? Amo vocês, amo, Jesus ama vocês. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Ele permitir. Tchau!